Hello and welcome to my channel. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales. Este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. E vamos começar a estudar o passado simples. Past Simple ou Simple Past, né? Dependendo da gramática que você encontrar. Vamos lá? Vamos começar? Eu vou começar primeiro, antes da gente entrar nos exemplos. Deixa eu aumentar o tamanho aqui da letra, né? Antes da gente começar, eu vou explicar o que é o passado simples, né? E quais são os usos, né? Como que a gente faz para formar o passado simples. Então vamos lá. Nós já vimos em vídeos passados, né? Já tem diversos vídeos meus falando do present simple, presente simples. E este é um vídeo do passado simples. O presente simples, ele tem dois verbos auxiliares, né? Ele tem o do e tem o does, presente simples. Vocês se lembram, né? Que a gente já estudou o presente simples. O passado simples, ele tem um verbo auxiliar também, né? Que do e does são verbos auxiliares, eles ajudam a formar perguntas, a formar respostas na negativa, e na afirmativa a gente não usa os verbos auxiliares. Né? A gente não vai, eu não vou rebobinar aqui o present simple, só para relembrar aqui que são esses dois verbos. Na verdade é um verbo só, com duas conjugações, né, digamos assim, né? Does a gente usa para he, she ou it, né? Então vamos lá. No passado simples a gente usa o verbo did. Então é um verbo só. Já começa a diferença por aí, né? É um verbo só, é um verbo auxiliar só. Não tem mais de uma flexão, não tem flexão nesse verbo. Vou pegar aqui uma frase bem simples para a gente explorar aqui o significado e as conjugações, tá? Vou colocar assim: I played soccer yesterday. Aproveitar que a gente está na Copa do Mundo, pegar um exemplo aqui de futebol, né? I played soccer yesterday. O que significa? Eu, né? Aqui nós temos o subject pronoun, pronome sujeito, eu. Joguei, né? Play é o verbo jogar, pode ser brincar também. Played é joguei. Então, é no passado simples, ó. O verbo play, ele está com o sufixo ed, porque é o passado. Então, a gente usa o sufixo ed para verbos no passado. Somente verbos regulares. Então, a grande maioria dos verbos, né, que vocês vão encontrar vão ser verbos regulares e você vai acrescentar ed, tá? Só que temos também uma outra novela, entre aspas, que é dos verbos irregulares, que aí eu vou explicar para vocês conforme a gente vai estudando, tá? Porque são exemplos, tem diversos exemplos aí de verbos irregulares. I played soccer yesterday, ou seja, eu joguei futebol ontem, né? Então, soccer, futebol, e yesterday, ontem, tá? Yesterday aqui, eu vou colocar em vermelhinho também, porque é um advérbio de tempo no passado. E é importante porque no passado simples em inglês, você vai ter um indicativo, geralmente, de que a frase que você vai analisar estará no passado. Então, geralmente, é o contexto, né? Você pode ter frases anteriores que tragam a ideia de que se trata de uma descrição do tempo passado, ou na própria frase você pode encontrar algum elemento, algum advérbio indicando o passado. No caso, yesterday, ontem. Então, I played soccer yesterday. Eu joguei futebol ontem. Bom,
Qualquer que seja o subject pronoun, qualquer que seja o pronome sujeito que eu colocar aqui, eu não vou ter flexão no verbo, o verbo vai ser o mesmo, tá? Não tem a regrinha de he, she ou it no presente. Lembra do he, she ou it? He, she ou it no presente. O que é he? Ele, pessoa, né? Ela, pessoa. E it é um pronome neutro que a gente usa para não pessoa. Tudo aquilo que não é pessoa. Se eu colocar o verbo play no passado aqui, eu vou colocar exatamente o mesmo verbo, played, tá? Não vou mudar por conta de ser he, she ou it. Então, a regrinha do he, she ou it, levar S, o verbo, levar S, só se aplica no presente, tá bom? Então, importante, né? Porque no presente eu vou colocar he plays soccer every Sunday. Ele joga futebol todo domingo. Aqui nós temos uma frase no presente. Temos o subject pronoun he. Temos o S no verbo, certo? E temos aqui advérbio que remete a uma ideia de frequência, né? Assim, como se você joga futebol todo domingo. Ou seja, é algo que geralmente acontece. Então, a gente já estudou isso aqui. Então, entenderam a diferença, né? Bom, vou tirar aqui agora. Agora vamos fazer perguntas, tá? Se eu perguntar assim: Did you play soccer yesterday? Did you play soccer yesterday? Eu tô perguntando o quê? Você jogou futebol ontem? Então, qual que é a estrutura da pergunta? É bem similar à do presente. A gente começa com o verbo auxiliar, depois vem o subject pronoun, pronome sujeito, né? Que a gente em português fala que é o pronome pessoal, né? Do caso reto. Esse aqui é o subject pronoun, é o pronome que funciona como sujeito. Jogar, você jogou futebol ontem, yesterday. O verbo play, na pergunta, ele não vem com ED. Ele vem com ED na afirmativa, né? Play é um verbo regular. Na pergunta, eu uso o verbo auxiliar e não uso ED no verbo. Ou seja, o verbo volta pro bare infinitive. Ele volta pro infinitivo, sem o to, né? O infinitivo raiz, digamos assim, é to play. E a gente tira o to, a gente vira eu costumo falar que é o bare infinitive. Então, sempre que eu uso um verbo auxiliar para fazer pergunta, o verbo volta para o infinitivo, tá? Então, did you play soccer yesterday? Então, essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta típica, a gente fala que é um yes or no question, né? Uma pergunta de sim ou não, porque você vai responder sim ou não, né? Da mesma forma que a gente viu no presente, eu vou explicar, vou dar alguns exemplos aqui. Então, yes, I did, ou no, I didn't. Então, as respostas curtas, elas usam verbo auxiliar, tá? Tanto na afirmativa quanto na negativa. Então, yes, I did. Sim, eu joguei futebol ontem. Então, é uma forma curta de você de responder a pergunta, que foi feita com o verbo auxiliar did. Então, eu pergunto com did, respondo também com did, né? Verbo da pergunta, verbo da resposta, né? Nesse caso. No, I didn't. Não, eu não joguei futebol ontem. Então, didn't é a forma abreviada de did not, tá? E esse aqui, vocês observem que eu tenho um apóstrofo, né? A forma abreviada. Eu poderia dizer no, I didn't ou no, I did not. Mesma coisa. Ok, então a gente viu as respostas curtas. Como ficaria a resposta longa? Que aí, na resposta longa, a gente vai escrever a frase completa, né? Isso aqui, ó, é o
Short answer. Resposta curta. Vamos lá ver as respostas longas. Yes, I played soccer yesterday. Uma observação importante também. Eu perguntei com you. Quando eu pergunto com you, você vai responder ou com I, né? Você perguntou, você jogou futebol ontem? Então, o que você vai falar? Sim, eu joguei futebol ontem. Ou então, ele pode ser uma pergunta em que you seja vocês, né? Que you pode ser você ou vocês. Se for vocês, eu respondo com we. Então, o importante observar aqui é que perguntei com you, terceira pessoa, eu vou responder primeira pessoa. Ou do singular, né? Ou do plural. Na verdade, eu acho que nem é a terceira pessoa. A terceira pessoa seria ele ou ela, né? Seria a segunda pessoa. Eu confesso que eu tô meio confuso aqui. Mas enfim, você perguntou com you, você responde com I, tá? Então, perguntou você pode responder com I. Se você entender, né, que a frase está perguntando no singular, ou responder com we. Yes, we played soccer yesterday. Posso também, sim. Né? Porque eu estou perguntando, vocês jogaram futebol ontem? Eu estou perguntando para mais de uma pessoa. E aí, sim, nós jogamos futebol ontem. Então, tem essa forma também da gente tratar, tá? Deixa eu voltar aqui do jeito que estava antes. Importante. Perguntei com verbo auxiliar. Na resposta curta, eu uso o verbo auxiliar tanto na afirmativa quanto na negativa. Porém, long answers, respostas longas, eu não uso o verbo auxiliar na afirmativa, tá? Eu conjugo o verbo utilizando o ed, no caso aqui, né, verbos regulares, eu acrescento o sufixo ed. E na negativa vai ficar como? No I didn't play soccer yesterday. Tá? Não, eu não joguei futebol ontem. Então, eu uso verbo auxiliar na negativa, e o verbo volta para o infinitivo. Alright? Então é isso. Bom, aqui a gente viu uma forma de perguntar em que eu tenho a sequência verbo auxiliar, sujeito, né? O pronome sujeito, verbo e objeto. Né? Que o objeto vai ter o objeto propriamente dito e vai ter advérbios, enfim, indicando outras coisas. Eu posso começar uma pergunta com... Eu posso começar uma pergunta com pronomes interrogativos, né? A gente já viu algumas perguntas, exemplos com pronomes interrogativos. Nós vamos ver aqui, vou pegar aqui. When did you travel to the US? Vou pegar uma outra pergunta aqui, tá? Quando, when é o pronome interrogativo quando? Quando você viajou aos Estados Unidos. Então, observações. A pergunta quando vem com pronome interrogativo, o pronome interrogativo vem no início. Tá? É a prioridade. Depois do pronome interrogativo, a gente usa o did, verbo auxiliar, o pronome sujeito, né? Subject pronoun, o verbo principal e o objeto. Então, travel, verbo viajar, né? Travel to, viajar para, né? To, ele expressa uma ideia de destino, e the US, a forma abreviada de falar the United States, né? Enfim. When did you travel to the US? Aqui, eu não posso responder essa pergunta
com yes ou no, porque ele não é um yes or no question. Ele não é uma pergunta para você responder yes ou no. Ele é uma pergunta que você tem que observar o que está perguntando. Aqui eu estou perguntando quando. Poderia ser outros pronomes interrogativos. A gente tem vários. Tem who, que é quem. Tem what, o que. Tem when, que é quando. Where, onde. Why, por quê. Which, qual, né? How, como. E os seus derivados, né? A gente pode usar o how com much, quanto, how much, quanto, how many, quantos, e por aí vai. How old, how tall, how big, how large, enfim. Né? Não é uma lista exaustiva. Então, quando a gente tiver esse tipo de pronome, né? Os pronomes interrogativos, eles vêm sempre no início da frase, tá? E eu não posso responder a essas perguntas com yes ou no, por quê? Eu estou perguntando aqui quando. Então, você não vai falar sim, eu viajei. Yes, I did. Não, não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando quando você viajou. Eu posso dar uma resposta curta aqui. Eu posso falar assim, in July, em julho. Quando você viajou aos Estados Unidos? Em julho, né? In July. Ou então, né? A gente vai dar a resposta longa, né? Que a resposta curta, ela remete diretamente ao objeto, digamos assim, desse pronome interrogativo. Aqui eu estou perguntando quando, eu vou dar uma resposta desse quando. Né? Na fala, geralmente, você vai falar assim, né? Você não vai, I traveled, você não precisa dar aquela resposta longa para toda pergunta que for feita, né? Assim, na fala, geralmente, as pessoas são mais ágeis, né? Então, vamos ver aqui. Vai ficar como? I traveled to the US in July. Eu viajei aos Estados Unidos em julho. Certo? Travel. Se não me engano, né, tem duas abordagens do travel, tá? Ele pode vir com 2 L's e pode vir só com um L. Eu vou confirmar isso aqui, eu não tô... Tenho quase certeza, né? Igual o verbo cancel, o verbo cancelar também tem essa coisa. Eu vou confirmar. Mas antes disso, eu queria falar o seguinte. Antes de meses do ano, a gente usa in, tá? The é o, a, os e as, né? Como o nome do país é, né? Os Estados Unidos, eu viajei para os Estados Unidos, então to the US, para os Estados Unidos. Eu tô fazendo uma relação com o português aqui, gente, mas lembre-se que nem tudo, a maior parte das coisas assim, nível intermediário e avançado do inglês, você não vai ver muita relação com o português. Eu tô fazendo isso porque esse vídeo é de gramática nível básico e eu estou mastigando para vocês todos os aspectos da gramática, tá? Mas deixa eu conferir o ponto que eu falei com vocês, porque para depois eu não estar falando bobagem, né? Deixa eu pegar aqui, cancel, travel, deixa eu pegar aqui, cancelled. Cancelled or cancelled? Tá. Tá. Achei aqui a resposta. É isso mesmo? Né? Mas eu gosto de contar as coisas, né? Antes de eu poder falar oficialmente para vocês. Na verdade, ambas estão corretas, tá? Eu tô pegando aqui o exemplo de cancel, mas se aplica também a travel, tá? Aqui tá perguntando, is cancelled spelled? Cancelled or cancelled? Então aqui tá perguntando se cancelled é grafado ou escreve-se, né, com um L ou com 2 L's. Então aqui tá perguntando, so which spelling is correct? Aqui, ó, aqui temos um pronome interrogativo. Qual grafia está correta?
The answer depends on where you call home. A resposta depende de onde você chama casa, né? Ou seja, a origem. Cancelled or cancelled is the past tense of the verb to travel. Então, cancelled com um L ou com dois L's é o passado simples do verbo cancel. Então, é um verbo regular. Então, essa lógica se aplica a travel também, tá, gente? Aqui diz, both spellings are correct. Então, ambas as grafias estão corretas. Isso é importante porque, dependendo da gramática que você pegar, eu já me deparei com isso, né? Eu tô acostumado com inglês americano. Toda a minha formação em inglês americano. Aí, eu tenho gramática britânica aqui em casa. E, às vezes, eu me deparo com um negócio, isso aqui é britânico. Então, algumas coisas... Você tem as diferenças, mas não tá errado colocar com L, não tá errado colocar com dois L's, tá? E tem as diferenças também de palavras completamente diferentes. Por exemplo, pants, calças, e trousers, também é calças. Então, trousers britânico, pants americano, né? E por aí vai, tem vários exemplos aí. Então, ambas as grafias estão corretas, né? Só que com um L é grafia americana e dois L's britânico, tá? É essa diferença que eu queria confirmar. Porque, assim, colocar dois L's é possível, né? Porque tem uma regra que quando você tem a sequência consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante. Existe essa regra, né? Por exemplo, o verbo stop. Stop é um verbo regular. Para formar o passado simples do verbo stop, eu tenho que dobrar a última consoante antes de colocar o ED. Aqui eu não posso usar um P só não, tá? Aqui é dois P's mesmo. Neste caso aqui com L, eu posso usar um L ou dois L's. Então, assim, não é todo... Por isso que eu tô falando, não é uma regra mega absoluta, né? Mas é importante você entender essa diferença aí, tá? Então, I traveled to the US in July. Aqui, para responder, não é uma pergunta yes ou no, né? É isso que eu queria mostrar para vocês. É uma pergunta, evidentemente, de pronome interrogativo e eu tenho que responder o que o pronome interrogativo está perguntando. Se eu pergunto com who, eu vou responder com o nome da pessoa, porque who é quem. Who traveled with you? Quem viajou com você, por exemplo, né? E aí a gente entra também em um outro detalhe, que não é o objetivo desse vídeo, mas eu tô lembrando aqui, que aí vai entre aspas, pode bugar a cabeça de vocês, mas não buga não, tá? Ó, who traveled with you? Aí você me pergunta, Thales, eu não tô usando verbo auxiliar. Por que eu não tô usando verbo auxiliar? Gente, quando o pronome interrogativo tem papel de sujeito, eu não uso verbo auxiliar e eu conjugo o verbo no passado. Tá? Eu conjugo o verbo no passado. Então, eu posso substituir aqui Mary traveled with you, né? Faz sentido, ou seja, eu vou substituir esse who aqui por um nome. Então, sempre que o pronome interrogativo tiver papel de sujeito, eu não uso verbo auxiliar, né? Tá bom? Isso vale tanto para o passado simples, né? E que o sufixo é ed, quanto para as flexões no presente, né? Who, deixa eu pegar aqui, ó. What gives you nerves? What gives you the nerves? Give the nerves, ou give the nerves, que significa, né, te dar os nervos, né, te deixar nervoso. What gives you the nerves? Aqui, ó, gives, tá com S.
Por que que eu não tenho verbo auxiliar na pergunta? Porque o pronome interrogativo tem papel de pergunta. O pronome interrogativo tem papel de sujeito. Então, tanto aqui quanto aqui. Só que aqui está no presente, então eu coloco S, porque esse what, ele pode ser substituído por give, por it. E para he ou it no presente, eu coloco S. Tá? A gente vai ter mais vídeos sobre isso, tá? Mais para frente, não é o objetivo agora, mas eu só estou mostrando para vocês que essa questão do verbo auxiliar, a gente tem que ter cuidado, porque a regrinha geral é ter verbo auxiliar, ter a sequência que eu falei com vocês, né? Verbo auxiliar, sujeito, verbo, objeto, resposta curta, yes I did, no I didn't. Então, assim, você tem que entender que isso aqui é uma situação geral, mas que existem outras situações, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma pergunta que não é uma pergunta cuja resposta será yes ou no, não é um yes or no question. Então, o pronome interrogativo vem antes, né? E a resposta ser dada, o alvo, né? O que se deseja saber não é yes ou no, é perguntar quando. Então, eu tenho que dizer quanto que eu viajei. Eu viajei em julho. E aqui, né, eu dei alguns exemplos, né? Esse exemplo aqui especial, né, que é o verbo travel no passado. E que a pergunta não tem verbo auxiliar. Então, você entendeu que não tem verbo auxiliar porque eu uso pronome interrogativo que tem papel de sujeito, né? E a resposta aqui é o nome de uma pessoa. Who traveled with you? Mary. Mary did. Pronto, aí eu posso falar. Mary did. Mary traveled with me. Mary viajou comigo. Ou Mary did. Enfim. Ou então simplesmente Mary. Posso falar assim, tá? Que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro vídeo. Porque assim, a gente vai explorar, a partir do próximo vídeo, vários exemplos, né? Provavelmente a gente vai usar mais de um vídeo para explorar tanto verbo auxiliar, tanto exemplos, né, de gramáticas de frases utilizando verbos, e vocês vão ver verbos regulares. Eu vou explicar para vocês o verbo irregular. Eu vou mostrar para vocês que existe uma listinha de verbos irregulares que toda gramática tem, geralmente nas últimas páginas da gramática tem uma lista de verbos irregulares, e que, infelizmente, se você quer falar corretamente ou falar corretamente, você tem que memorizar, né? Eu recomendo aprender pelos exemplos, estudo pelos exemplos. Não faça como eu, que lá na 6ª série, a professora fez a gente decorar uma lista inteira de verbos irregulares. Para mim funcionou, porque eu nunca mais esqueci, né? Decorei mais 100 e cacetada verbos irregulares. E assim, como eu tenho muito contato com o idioma, a maioria, assim, de tanto ver exemplo, você acaba não esquecendo mais. Então, isso ajuda na memorização, né? Porque não é decorar. Decorar é aquela memorização de curto prazo, sabe? Assim, eu tenho uma prova amanhã, tenho que decorar isso aqui para fazer a prova. Depois que você fez a prova, você esquece, né? É assim. E memorizar é algo para você usar para a vida, né? Bom, gente, esse é o meu canal. Só falando rapidamente, né? A gente tem praticamente 800 vídeos. Eu tenho que contar quantos vídeos o canal tem. Várias playlists. Vocabulário, gramática, inglês para negócios, exercícios, inglês para vestibular, leitura comentada de notícias. Eu já gravei vários vídeos disso. Vídeos do nível básico tem explicações em português, como esse vídeo você está assistindo, e vídeos Intermediate Advanced são inteiramente em inglês. Então, no título do vídeo tá tudo em inglês, é porque o vídeo é em inglês. E as playlists, elas têm explicando, olha, conteúdo 100% em inglês. Então,
Só para você se atentar. Tem bastante conteúdo com explicação em português, mas também tem muito conteúdo inteiramente em inglês. Já tem aqui no canal uma gramática completa, explicada em diversos vídeos, né? Do nível básico. Então, qualquer tópico do nível básico, você abre o canal, tem a lupinha, você digita o termo, você vai achar. Ah, eu quero estudar o verbo have. Coloca. Eu quero estudar o verbo should. Você digita should, aperta enter e você vai encontrar várias referências. Que eu coloco as tags, né? O título do vídeo tem o tópico, o assunto do dia, né? Do vídeo. E tenho também as hashtags, né? Que ajuda você a localizar os vídeos mais rapidamente, tá bom? Don't forget to subscribe to the channel. Não se esqueça, assine o canal. Hit the notification bell so you get the latest updates. Ative o sininho das notificações, que aí você vai receber o aviso. Semanalmente eu gravo vídeos, 2 a 3 vídeos por semana, talvez. Toda semana eu gravo pelo menos um vídeo. E deixa um joinha, tá bom? See you next time. No próximo vídeo a gente vai continuar estudando o passado, tá bom? Bye, bye.